Glória a Deus. Quem está com expectativa nesta manhã, dá um glória ao Senhor. Eu tenho uma palavra que está queimando no meu coração. E a palavra que o Senhor falou ao meu coração é posicionamento. Glória a Deus. E eu conversando com o Senhor, nós vamos entender hoje, porque tem coisas grandes para chegar para nossas mãos, na nossa vida. Mas temos que entender algo, que tudo agora vai depender de mim e de você. Todo mundo aqui tem promessa de Deus, sim ou não? Todos nós temos promessas de Deus. Mas para vivermos a promessa, temos que estar posicionados. Amém? Abra a Bíblia de vocês, sem mais delongas. Em Gênesis 26. Vamos ler do versículo 12 até o versículo 22. Já começa a falar para quem está do seu lado. Deus tem uma palavra para o teu coração. E que se você segurar, ainda esse mês, olha que eu vou falar algo aqui, eu não esqueci. Uma mensagem que Deus nos deu aqui, que até dezembro, até quando? Nós iríamos ver o sobrenatural do Senhor. Né? Aquela palavra que eu preguei aqui, que o profeta falou para a mulher. Conta daqui a 9 meses e nós contamos. Então, diga comigo, eu estou grávida das promessas do Senhor. Quem crê comigo, dá um glória a Deus. Só que quando o menino está para nascer, o que acontece? Diga, dores. Quem está com dores aqui? Aleluia. Deus está falando para alguém aqui, essas dores é porque o menino está para nascer. Segura firme que vai nascer. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu estou empolgada para profetizar nesta manhã. Diz assim: Isaac semeou naquela terra, e naquele ano, digam comigo, naquele ano, diga esse ano, colheu cêntuplo, porque o Senhor o abençoou, ou seja, semeou 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer até que ficou riquíssimo e poderoso. O que Deus tem na tua vida não vai parar. Vai continuar. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, na época de seu pai Abraão, os filisteus o haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixes esta terra, pois te tornastes mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pôs de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai, Abraão, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande véio d'água. Todavia, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou esse poço de Ezeque, discussão, porquanto contenderam por causa dele. Então, seus servos cavaram outro poço, mas eles também, por causa desse, se desentenderam. E por isso chamou
Sitna, inimizade. Digam comigo, inimizade. Isaac mudou-se dali e construiu um outro poço e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso. E acrescentou, agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Senhor, eis aí a tua palavra, fala conosco, nos ajuda nesta manhã, porque, Pai, estamos aqui com o nosso coração aberto para receber dos altos céus tudo que o Senhor tem para nós. Senta glorificando o nome do Senhor. Querido, temos que entender, como eu já falei, todos nós temos uma promessa. Isaac era filho da promessa. Conhecemos a história de Isaac. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, nós sabemos que por causa da ansiedade, Abraão deu ouvido a Sara e nasceu o filho da carne. Mas Isaac era o filho da promessa. Então Isaac sabia quem ele era. E vamos começar esse capítulo, no versículo 1, dizendo que houve crise, houve fome na região que Isaac estava. Houve uma grande escassez. A crise tinha sido estabelecida. E Isaac se reporta lá atrás, quando na mesma época de seu pai, a terra também tinha entrado em crise. Quero já começar a dizer a você que todos nós temos que entender que sempre vai haver crise, mas o homem ou a mulher posicionado em tempo de crise irá mostrar ao mundo a diferença. Aleluia! Porque nós temos que compreender que não é a crise que vai determinar o nosso posicionamento, mas é os céus. E os céus nunca têm crise. Compreenda que naquele momento de crise, Isaac sai e vai para uma terra estrangeira. E nós sabemos que quando nós chegamos numa terra de estrangeiro, como estrangeiro, nós não podemos apitar em nada, né? Quando nós estamos em outro país, como forasteiro, só quem já visitou outro país sabe como é que a gente se sente. Quem manda lá é os donos da terra. Mas só que com Isaac existia uma diferença. Isaac não dependia da terra. Isaac caminhava com ele e tinha dentro dele uma promessa. A bênção estava com ele. Quem está entendendo? Isaac chega na terra dos filisteus e começa ali mesmo a enriquecer. Porque Isaac entendia, aleluia, o que era estar posicionado. Só que ele não chegou na terra dos filisteus olhando só para o céu dizendo, Senhor, e agora? Ele se posicionou e foi cavar. Ele se posicionou e foi trabalhar. Quem está entendendo aqui? E nessa posição, aleluia, ele começou a cavar os mesmos poços que o pai dele tinha cavado e que os filisteus tinham entulhado. Eu já começo com uma palavra profética. Aleluia. Deus vai fazer você viver algo tão extraordinário na sua vida, mas esteja preparado, porque vão se levantar invejosos. Agora, engraçado, que tem pessoas que não compreendem isso, e quando os invejosos começam a se levantar, começa a se entristecer. Querido, um homem ou uma mulher posicionado tem que estar preparado para incomodar. Fique preparado para
E quer que eu te diga uma coisa? Não precisa nem acontecer ainda um milagre para seus inimigos olhar para você e dizer, com ele há algo diferente. José estava posicionado e os irmãos... Por que José estava posicionado? Quando a gente vai ler a história de José, dentro da casa do pai de José, ele era diferenciado. Porque quem é posicionado se destaca. José era diferenciado. Enquanto os outros irmãos davam dor de cabeça ao pai, José se posicionava como um bom filho. Ele estava posicionado na casa do pai. Só que o que Deus tinha na vida de José era bem maior do que promessa de filhinho. Ah, meu Deus. Os céus olham para a casa de Jacó e diz, eu vejo ali um posicionado para que a minha promessa continue na terra. O meu propósito não morra. Está vindo crise. Deus olha e vê José. Só que olhe para cá. Para José viver o propósito de Deus, ele não podia estar na casa do pai como filhinho. Porque o que tinha para José era grande demais. José precisava ser treinado, capacitado para governar o mundo em crise. E o que nos capacita, o que nos capacita a sermos fortes, posicionados e determinados, são as lutas, são as crises. Então já vai aqui uma palavra para você. Isso que está acontecendo não é para a morte, não é porque Deus não te ama, é porque o que os céus contam com você é grande demais. Deus olha e diz, o que eu tenho na vida dele é tão grande, é tão poderoso, que ele não pode ter o mesmo pensamento de um filhinho de papai. Eu preciso tirar ele deste ambiente, porque o que eu tenho para colocar na mão dele é muito grande. E vai usar quem? Vai usar os invejosos. Vai usar os próximos, os irmãos. Então os irmãos olhavam para José e diziam, o que é que ele tem? Qual é o que? Por que meu pai trata ele diferente? Ele se levanta e nós sabemos a história. Então Isaac, ele sabia que ele carregava uma promessa. Ele sabia quem ele era. O primeiro passo para você se posicionar é saber quem é você. Eu sou filho da promessa. Quem é filho da promessa aqui? Aleluia! Não se contente com menos do que isso. Só que nós queremos viver as promessas de Deus agindo no natural. Vou lhe falar e vou falar bem baixinho para você entender. Tudo que vem de Deus é sobrenatural sobre nós. Vou repetir. Tudo que vem da parte de Deus é sobrenatural. Aí nós temos que decidir ou viver as bênçãos naturais. Quais são as bênçãos naturais, pastor? Aquilo que eu posso fazer com a minha sabedoria, com o meu intelecto, com o meu saber. Mas se eu decido a me posicionar para viver as promessas de Deus, eu tenho que entender que eu não posso agir como todo mundo age. Eu tenho que agir como os céus mandam eu agir. Então Isaac, na terra dos filisteus, vai começar a cavar, desentulhar os poços do pai. Mas aí os filisteus vão dizer, aqui você não vai desentulhar nada. E ele não contente. Ele sai daquele lugar, começa a cavar outros poços. E mais uma vez,
começam também a mesma coisa, a tomar posse. Só que quem sabe o que carrega, não para discutir com ninguém. Você vê que ele já chega ali em Gerar incomodando. Por quê? Um tempo ele se estabelece ali e o rei começa a observar, esse cara é diferente. Porque a Bíblia vai dizer que ele começou a enriquecer. Receba aí essa palavra. Vai começar a acontecer algo na tua vida que muitos não irão entender. Obrigado, Pai. O rei, e não foi qualquer um, não. Foi o próprio rei. Você está pensando que a inveja vai vir de gente de baixo? Vai vir de gente grande. Foi o próprio rei que disse, tem algo diferente em você. Saia daqui. Está preparado para ser expulso? Saia daqui, mas fica tranquilo. Porque a bênção não é lugar, a bênção está em você. Ele vai para o vale, oh meu Deus. Mas a bênção vai junto com ele para o vale. E quem está posicionado está no vale, mas não para. Quem está posicionado está até no vale, mas não para. Estou no vale, mas vou cavar. Estou no vale, mas não vou parar, porque eu estou posicionado. Quem está posicionado em Deus não vive olhando o vento passar. Até porque lá no provérbio diz que quem fica observando o vento não colhe. Estou no vento, mas vou cavar. Tenho uma bênção, mas eu entendo que a minha parte eu vou fazer. Aí sai de um lugar que tinha invejoso, chega em outro de novo. É assim mesmo. A terra aqui é nossa, essa água também que você cavou é nossa. Vou falar algo para você. Quando a bênção está conosco, nós passamos a ser instrumento de bênção na vida até do invejoso. Porque era vale. E água não brota assim no vale. Mas quando Isaac cavou, veio água. Quando observaram, porque a Bíblia diz que começou a surgir um véio d'água. Ou seja, água começou a brotar. Isso aqui Deus me leva a profetizar para a vida de alguém aqui. Talvez você olhe a circunstância e diz assim, se fosse em outro lugar, estaria melhor. Vou te falar algo. Que mesmo no lugar improvável, aquilo que você carrega vai começar a brotar. Vai fazer com que esse lugar de escassez comece a superabundar. Levanta a mão e receba isso e diga, aonde eu chegar, mesmo nos lugares improváveis, tudo vai começar a acontecer. E eu já experimentei isso. Diminua aí um pouquinho, meu filho. Eu já experimentei isso, estando no vale. E se levantar invejosos. De eu nem entender. Senhor, eu estou no vale. E por que isso? Aí o Senhor disse, porque às vezes você nem sabe, nem se enxerga. Porque a dor faz isso conosco. Às vezes a nossa alma está tão debilitada. Que a gente, às vezes, esquece quem nós somos em Deus. E o Senhor entende. Tem momentos de angústia, mas vai passar. Não é assim? Tem momentos que a angústia está tão forte, que às vezes fala até mais alto do que a nossa fé, mas é momentâneo. Porque o homem ou a mulher é posicionada. As emoções não vão determinar quem elas é. A angústia vem, mas leva só um pouquinho de tempo. Logo passa. Porque o posicionamento te leva de volta ao lugar verdadeiro que é teu.
E qual é o lugar verdadeiro? Eu sei quem eu sou em Deus. Então as emoções não vão te paralisar. As emoções não vão determinar quem é você. E não se culpe, pastora, parece que a minha fé, parece que eu estou sem fé, pastora, parece que é... Não, fica em paz. É momentâneo. É natural. Mas vai para a fonte, que daqui a pouco você já está renovado. Naquele momento ali, Isaac, viu que ia ter uma discussão, ele disse, pronto, o nome é Ezequiel, deixa aí, porque quem sabe quem é Deus, quem está posicionado em Deus, não vai discutir com nada. Ele sai, no capítulo 21, aí seus servos cavaram outro poço. Diga comigo, cavaram outro poço. E eu recebo o direcionamento de Deus aqui, para falar com alguém que está aqui desanimado. Não é porque você perdeu que você vai parar. Continua, se levanta. Não é porque essa porta fechou que você vai desanimar. Se levanta e continua. Cava de novo. Cavou de novo e a água brotou. Mais uma vez. E aí o que é que aconteceu? De novo vieram contender. Vieram de novo. Ele pega aquele poço e diz, dá o nome de Sitna, inimizade. Não faça inimizade com ninguém. O que eles queriam era isso. Por quê? A partir do momento que Isaac fosse contender ou criar inimizade, ele sairia da posição. Tem momentos na nossa vida que mesmo a gente cheio de razão, a gente tem que fazer cara de paisagem. Mesmo achando que está perdendo. Você tem que sair de cena e não contender. E no 22, ele cavou de novo e construiu outro poço. E ninguém discutiu mais daquele poço. Diga, os seus opressores, seus invejosos vão se cansar. Eles entenderam. Com esse daí eu não posso, não. Porque, na verdade, olha para cá. O invejoso não quer nem o que você tem. Ele quer ser você. Porque se fosse o poço, eles já tinham parado ali no primeiro. Mas o que o invejoso não suporta é saber que o que tem em você, ele não pode ter. E ele continuou cavando. E construiu outro poço. E ninguém mais discutiu. E ele deu-lhe, portanto, o nome de Rehobote. Digam comigo, Rehobote. Lugar espaçoso. E acrescentou, agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Agora, uma pergunta que não quer calar. Se ele tivesse parado lá desde o primeiro, será? Porque quando ele cava esse último poço, nós conhecemos a história, ele disse, agora o Senhor nos colocou no lugar espaçoso. E agora vamos prosperar na terra. Mas ele não já vinha prosperando? É porque quem está posicionado, querido, aleluia, não para. Ele sabe que o Senhor tem sempre mais e melhor. Futuca quem está do teu lado para ele despertar. Diz, ei, está pensando que é só isso aí? Tem muito mais chegando para você. Porque nós temos uma tendência de nos acostumarmos. Não, aqui está bom, aqui está bom, aqui está bom. Aí Deus está dizendo, ô inocente, o que eu tenho para você é bem maior e melhor. Oh, glória. Você vai viver coisas
coisas extraordinárias. Não se acostume com o natural. Posso jorrar ali no vale é sobrenatural, irmãos. É só para quem já entendeu quem é em Deus. Agora não adianta eu querer viver coisas extraordinárias agindo de acordo com a minha carne. Somos nós que vamos decidir. Ou vivemos e temos coisas naturais, ou entramos neste lugar de posicionamento para entender que o que Deus tem para nós é bem maior e melhor. Então, o posicionamento em Deus vai te levar a viver coisas extraordinárias. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que Deus chama o povo de Israel, faz uma promessa a ele. Vou lhe dar, eu tenho uma terra boa para você herdar. Agora vai olhar a terra. Vai olhar a terra. Eles vão lá, olham a terra, mas só 10 deles colocaram os olhos nos gigantes e não nos frutos. Ou seja, não atentou para o que Deus falou. E eu vou repetir aqui mais uma vez. Muitas vezes a gente está aqui no altar dizendo: Deus tem coisas grandes para você viver. Deus tem uma terra boa para você entrar. Deus tem coisas extraordinárias na sua vida. Mas você está tão apegado nos problemas. Agora entenda, quando você vai ler a Bíblia, você vê que todos os 10 ali, que não ficaram com a palavra de Deus. Porque Deus poderia falar, dizer assim: olha, essa terra que eu estou lhe prometendo tem gigante. Deus falou? Não. Vão olhar para a terra que emana leite e mel. Traga os frutos. Coloque, veja se a terra é boa. Deus não estava preocupado com o gigante. Até porque quando a gente vai estudar a Bíblia, Deus dá uma ordem a Moisés para não destruir o povo de vez. Porque senão a terra ia ficar sem quem cuidasse, quem produzisse. Então tinha que ser aos poucos, porque os que estavam tomando conta da terra estavam produzindo para eles encontrar a terra já pronta. Tem inimigos que estão preparando algo grande para você usufruir. O que Deus queria? Só creia, aleluia, que a terra é sua. Estão ocupando o que é meu, estão cuidando para mim. Mas é minha. É isso que Deus espera de mim e de você. Está vendo crise aí, mas para minha casa não, para minha vida não. Por quê? Porque eu não vivo das circunstâncias. Eu vivo da palavra. E mais do que nunca chegou a hora de nós nos posicionarmos como crente, como cristãos. Porque a circunstância lá fora está terrível. E desculpa eu lhe dizer, vai piorar. Mas diga, para mim não. Mas eu não vou ser inocente para não te falar que chegou a hora do posicionamento. Chegou a hora, querido, dos crentes serem verdadeiros crentes. Porque as igrejas estão cheias aí de crente oba-oba. Eu sou crente enquanto está tudo bem. Eu estou crente quando a minha conta está no azul, está tudo bem, eu sou glória. Mas basta ter uma crise, um problema que eu vou me desesperar. E a diferença do cristão posicionado é essa. Que ele sabe porque sabe que ele não vive das circunstâncias. Ele vive da palavra de Deus. Então a hora é essa de todo cristão se posicionar em Deus. Essa semana eu abri a Bíblia. Sabe que tem aquele dia que você abre a Bíblia assim para depois ser direcionado pelo Espírito, e aí você abre, e a palavra que veio forte ao meu coração foi essa frase dizendo assim: e o dia do Senhor está próximo. Eu digo, meu Deus, sabe aquela palavra que você lê e sabe que é Deus falando com você?
E o dia do Senhor está próximo. Agora, olha o que fala Mateus. Nós vivíamos debaixo da promessa, né? O povo de Israel tinha uma promessa, Isaac era filho da promessa. Jesus chega, vem, né, para nos alinhar com os céus. Ele vive 3 anos aqui, dá uma ordem para aqueles discípulos dele fazer discípulos, e chega no monte, como nós pregamos aqui a semana passada, chega ali no Sermão do Monte, nos dá uma aula, uma pregação, um ensino de como viver no reino de Deus. E vale salientar aqui que viver no reino, Jesus não estava falando de salvação. Viver no reino, toda vez que Jesus fala, e o reino de Deus é. Ele estava dizendo, viva nesta terra, mas como príncipes, reis e rainhas que vocês são, se posicione como cristão, e vocês vão usufruir de tudo do reino de Deus. Porque vocês têm uma incumbência. Qual é a incumbência? Fazer discípulo. E ninguém faz discípulo na miséria, na dor e no sofrimento. Então a gente só faz discípulo quando diz assim, ó, vem, que vinha viver o reino, porque no reino dos céus tem saúde, tem vida em abundância, tem paz, tem alegria. Esse é o evangelho, é boas novas. O evangelho é boas novas, não é mais novas, é boas novas. Então o evangelho tem qualidade de vida, tem vida plena, tem. Mas olha a instrução que Jesus nos dá ali no Sermão do Monte, está em capítulo 6, Mateus 6, 33, diz assim, ó. Ele explica tudo. Como se comportar na família, né? O que é viver no reino, ele explica tudo, como a gente foi falar daqui, né? Procure investir recursos no céu, descanse na providência divina, não ande ansioso por coisa alguma. Nós já verificamos aqui que o ansioso, ele está pecando. Aí tem gente que diz assim, não, mas esse ataque que veio, assim, eu não estou preocupado com nada. Está sim. É o seu corpo já externando o que já está dentro, olha. Então, nós temos que entender que viver o reino de Deus é uma prática que depende de nós todos os dias, mudança de mentalidade. Então, toda hora o gatilho da preocupação vai ver, a conta está sem pagar. Ei, a saúde não está bem, olha para aí, olha o sintoma. E você que conhece a palavra tem que se treinar a ir para esse lugar de posicionamento de dizer, eu estou em Cristo, mal nenhum virá, eu creio na promessa, eu creio. Agora, como é que eu posso estar neste lugar? Aí Jesus disse assim, ó, para vocês viverem tudo isso aqui, é necessário uma coisa. Está no 33, vamos ler, bota aí. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outras versões diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, pergunta que não quer calar. Quem está vivendo isso? Muitas vezes estamos primeiro buscando as demais coisas, para depois buscar o reino. Se sobrar tempo, se eu tiver tempo, se eu não tiver com preguiça, se eu não tiver cansado, não, se eu não tiver com dor de cabeça, não, a coluna hoje doeu, não fui para a igreja não. Como é que vai viver o reino dos céus? Como é que vai ser isso? Entende que Jesus deu a fórmula?
buscar em primeiro lugar, porque quando você busca em primeiro lugar, você está se posicionando como um cidadão celestial. Aí a crise pode chegar, o dia mal pode chegar, mas você está posicionado. E você posicionado, você vai viver o extraordinário. Rapaz, aquilo que estava acontecendo com Isaac era o extraordinário. Ele semeou 100 por 1. Plantava 1 e colhia 100. Isso é natural, irmão? É quem quer viver o extraordinário de Deus. E vou te dizer uma coisa. Tem pessoas que nem as demais coisas estão buscando. Cristão com a vida derrotada. Cristão que nem dinheiro para ônibus para vir para a igreja tem. Tá claro, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou até descer para te explicar isso direito, o que é viver a justiça de Deus. Mas quem está gostando, diga amém. Você acha que você não tem um dinheiro para transporte, você está vivendo a justiça de Deus? Você acha que você não tem dinheiro para pagar a sua luz, você está vivendo a justiça de Deus? Você acha que você não tem um pão para ajudar seu irmão, você está vivendo a justiça de Deus? Justiça de Deus não é juízo de Deus. Justiça de Deus é nós sermos recolocados, e quem congrega aqui sabe que eu falo isso direto, ao seu lugar de origem. Qual é o meu lugar de origem? Diga, é no Jardim do Éden. No Jardim do Éden. Deus, quem foi que preparou? Deus preparou um ambiente onde eu não ia sentir falta de... Espera ainda, mas o que está faltando para eu viver o reino de Deus e a sua justiça? Posicionamento cristão. É você se posicionar em Deus. E posicionar só em Deus não é... Não, eu roubava, não roubo mais, pastora. Eu me prostituía, não me prostituo mais, pastora. Não! Isso você tem que fazer, até porque senão você vai para o inferno. Mas o que Deus tem para você não é só salvação para entrar no céu. Até porque... Deixa eu te explicar algo. Vou ver se aqui na estante com a irmã. Viver em Cristo não é simplesmente não pecar. É sentir prazer em não pecar. É você já estar num nível tão em Cristo que você vai olhar para o pecado e dizer assim, ô bestão, você não me domina mais, acabou para você. E quando é que isso acontece? Quando eu me posiciono em Cristo. Então, quando eu me posiciono em Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Minhas prioridades vão mudar. Os meus pensamentos irão mudar. Eu tinha uma visão de um jeito, agora a minha visão é outra. Eu, por ser muito guerreira, sempre gostei de trabalhar, até porque eu sou colega, sou sanguínea, sempre amei trabalhar e sempre gostei de dinheiro. Quem não gosta, me dê. Porque tem gente que diz que de dinheiro, mas não gosta não. Quem gosta de dinheiro trabalha. Quem gosta de dinheiro não fica dormindo até meio-dia. Quem gosta de dinheiro tem ânimo, tem força. Mas deixa isso para lá. Mas quando eu entendi que busquei em primeiro lugar o reino, eu disse, epa, agora tem que mudar tudo. Aquele esforço que eu tinha antes de trabalhar de domingo a domingo, para não faltar nada para os meus filhos. Não, existe um lugar de descanso. Eu vou inverter esse negócio. Quem está aqui? Então, com o mesmo ímpeto, com a mesma garra que eu tinha de trabalhar, é a mesma garra que eu tenho de buscar Deus. Pastora, mas não tem deserto? Tem, eu passei deserto. Eu sei o que é também não ter dinheiro para transporte, nem para ir para a igreja. Eu já passei, mas é momentâneo. E quem está posicionado e vai até para o deserto, sabe? Estou no deserto, mas é momentâneo, vai passar. Ó, a cara de quem está posicionado
Aprende a viver em fé. E a fé é o quê? É a certeza. Hebreus 6, é a certeza daquilo que eu não estou. Mas aquilo que eu espero, já sei que já aconteceu. Porque quem vive em fé não pensa, vai acontecer. É a certeza, é a convicção de que haveremos de receber o que esperamos. Não está dizendo, quem sabe, talvez. Às vezes tem dados inflamados que vêm. E se não der certo? E se não acontecer? E se eu não gerar? E se? Normal. Mas, automaticamente, porque a sua mente já mudou, o que é que você faz? Se levanta e profetiza para você mesmo. Era isso que o rei Davi fazia. Aquieta-te, minha alma. Confia no Senhor. Lembra-te de tudo que Ele já fez por você. Está falando com Ele mesmo. Com a alma dele. Porque tem hora que a nossa alma quer nos paralisar. Mas quem está posicionado em Cristo, e isso é normal, Jesus passou por isso. No Getsêmani. Teve uma hora que ele foi e disse, Pai, se possível, passa de mim assim. Mas todavia, se cumpra a tua vontade, não a minha. Posicionado em Deus. Porque ele sabia. Qual era o propósito de Jesus? Morrer em mim, no seu lugar. Ser o nosso resgatador, nosso remidor. O propósito dele era esse. Então, ele se posicionou para que o propósito acontecesse. Ninguém vive o propósito de Deus sem se posicionar. Pastora, tem dia que eu creio, tem dia que eu não creio, porque você está em inversão de valores. Primeiro é buscar o reino. Ah, querido, quando eu entendi isso, olha para cá. Mesmo trabalhadora como eu era, eu comecei a ter sede e fome da palavra, porque eu não posso ter intimidade com quem eu não conheço. Então, um cristão posicionado tem que conhecer a Bíblia. Tem que comer, mastigar. Me lembro que eu chegava do trabalho já com sede, providenciar as coisas para correr para o quarto para ler Bíblia. Meu marido dizia, ela não tem outra vida agora, só é com essa Bíblia na mão. E eu não entendo hoje, crente. Aceita Jesus, aí chega em casa, só abre a Bíblia aqui na igreja. E olhe lá, que muitas vezes nem a Bíblia traz. Agora é celular, para dizer, não, porque é celular. Não, eu tinha intimidade, eu gosto de ter intimidade. Por isso que às vezes eu estou com a Bíblia aqui bem velhinha, porque passa a ser parte de mim, toda rabiscada, toda... Quem está entendendo? Aleluia. Eu inverti. Dia de domingo, com carro, sem carro. Eu estava na igreja. Filho pequeno arrastando no ponto. Eu estava na igreja. Eu estava buscando primeiro lugar o reino de Deus. Quando você se posiciona, aquilo ali vai gerar gozo, prazer dentro de você. No começo não é não, irmãos. No começo não é não. Quando você tem um sonho de ser médico, de ser advogado, no começo é difícil, você tem que se esmerar ali anos, estudando. Vontade de desistir, de parar, e já vai um recado para alguém aqui, Deus está mandando, não pare, não desanime, se conscientize que você tem que ir até o fim. Profetize todo dia, eu vou até o fim. Porque isso aqui não é brincadeira não. Carne não é brincadeira não. Quer o quê? Conforto. Quer comodismo. Eu li a pregação quinta-feira lá, o pastor falando, disse assim, você tem o carro que você merece. Você tem o salário que você merece. Tudo na sua vida é o que você merece. Você tem a casa que você merece. Por quê? Porque muitas vezes entramos numa zona de conforto. E queremos, Senhor, manda. Isaac sabia que ele estava debaixo de era filho da promessa. Mas ele não parou de fazer a parte dele.
E Deus está falando com alguém aqui, se levante, não se conforme, mas se levante e veja você já em outro ambiente, já em outro lugar. Quebra essa fortaleza. Aí bota Romanos 12:1 aí, querido, por favor. Já estou terminando, mas quem está gostando, diga amém. E a palavra profética é que você vai semear 100 por 1 ainda esse ano. Romanos 12:1, Paulo dá um show no Romanos, ali na carta de Romanos. Ele explica todo o modo de um cristão viver para viver as promessas do Senhor. Ele começa dizendo no Romanos 12:1, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o quê? O vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto, lógico, racional. O que é que ele está dizendo? Pelo amor de Deus, se esforcem. Se esforcem para cultuar a Deus um culto racional. Ou seja, em outras palavras, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Queira aprender mais desse Deus. Queira ter intimidade com esse Deus. Aí ele está dizendo, o seu corpo tem que ser apresentado como um sacrifício vivo. Para ainda, o que é que significa sacrifício vivo? Está dizendo que você vai ter que matar a sua carne. Ele vai dizer, Dias, fica em casa hoje, vamos para a praia hoje? Não. Porque agora eu sou uma nova criatura. Eu faço parte de um corpo. E o corpo está se reunindo domingo de manhã. Eu tenho que estar presente. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Que agora você faz parte de um corpo? Quem faz parte do corpo aqui? Porque tem alguns que é prótese. Prótese é o seguinte. Você bota, tira. Aí tem crente prótese. Eu vou quando eu quero. Eu só faço o que eu quero. Hoje eu não estou afim, só vou para a igreja porque não me contrariei. Briguei com meu marido, não vou para o culto hoje não. Briguei com minha mulher, não vou para o culto hoje não. Você vinha para a igreja por causa do seu marido, por causa de sua mulher, ou vinha cultuar a Deus? Então está dizendo, você vai ter que lutar contra a sua carne. O culto lógico, racional é isso. Ou com vontade ou sem vontade. Eu vou adorar. Ou com vontade ou sem vontade, eu vou buscar. Aí, bota aí, meu filho 2. Olha o que ele diz. E não, ele dá uma ordem aqui, é uma ordem. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Ou seja, não se conforme com que o mundo, com essa forma do mundo. E aqui eu não vou dizer nem a forma do mundo, a forma de muitos cristãos. Não se adapte a muitos cristãos que acham que ser cristão é assim. Vai quando pode, faz o quando pode, não tem obrigação com nada, eu sou livre. Você é livre nada, você está sendo escravo ainda da sua carne. Mas sede o quê? Aqui está a fórmula do crente. Viver o extraordinário de Deus. Pela renovação do quê? Das roupas. Os vossos pensamentos. Porque é o seu cérebro, é os seus pensamentos que lhe sabota, te destrói. Todo dia e toda hora. Agora, por que já diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Porque nessa obediência à palavra, nessa doutrina que você vai se obrigar a ter, a palavra vai te lavando, vai te lavando, vai te lavando. Isso quando o seu coração está aberto. Porque tem muita gente aí que está dizendo assim, não concordo não. Acabou para você. E eu vou dizer algo aqui que né, é difícil, o pastor não diz, mas eu digo. Se você não concorda com o que a pastora prega, saia. Porque eu prego tudo direcionado pelo Espírito. E a palavra que Deus me dá é para você, que faz parte deste. E a palavra hoje é, você vai produzir a 100 por 1 ainda esse ano. Mas eu estou lhe explicando.
que você tem que se posicionar. Você tem que decidir. Ou você fica fora ou fica dentro. Do jeito que está, não pode ficar. Alguém me escuta? Aí ele está dizendo, renova, viu? Seus pensamentos. Renova, viu? Agora, como é que renova? Como é que renova os pensamentos? Vou explicar algo. Estou falando o tempo todo, né? Que nosso cérebro, ele é plástico. Então, o cérebro seu vem de umas verdades, sofismas, entendimentos, crenças errôneas. Você viu pai e mãe agir de um jeito. Quem sabe você está aqui, seu pai e sua mãe eram de outras religiões, né? Outros pensamentos, outras ideias. Então, seu cérebro, registrou esse contexto. Está aí. Então, você se move, é por isso que fala, o subconsciente registrou. As suas reações e as suas ações são provenientes do que está registrado aí no seu subconsciente. Alguém está me entendendo? Então, tem coisas, tem ações, tem pensamentos seus, que é por causa do seu subconsciente, que está aí registrado. Você não pode, você é fracassado, Quantos aí nasceram dizendo que você não vai chegar em lugar nenhum, você é o coitadinho, E aí você fica aqui como sua verdade. Quer ver um pensamento que é pensamento de escassez? Você acha que todo mundo tem que te ajudar. Me empreste, me dê, me empreste, me dê, me empreste, me dê. E eu estou lhe dizendo, se revolte com essa situação. Diga, a partir de hoje, eu vou ter para dar. Está escrito e acabou. Eu digo assim, pai, está escrito. É para me posicionar, então estou aqui. Irmãos, quando eu tive esse entendimento, eu estava toda endividada. Você sabe que eu sou transparente. Eu tinha uma cultura que eu queria viver aqui o agora. E gastava, e me divorciei e fui viver a vida. Se eu tivesse que ir curtir, eu ia. Gastar, eu ia. Não queria nem saber. E as dívidas lá pipocando. Mas quando eu me converti, eu tive que mudar tudo aqui. Eu estava sem cartão de crédito. Eu estava com o nome sujo. Uma situação terrível. Mas eu me posicionei. Eu digo, o quê? Está escrito isso? Acabou, Satanás. E quer que eu te diga uma coisa? Eu também entendi que não era o diabo. Porque tem gente assim, que pega o cartão, detona, o diabo. Não é o diabo, não. Não é o diabo, não. Sou a mentalidade. Você pode dizer, às vezes não é nem falta de caráter. Às vezes, vou te explicar aqui. Às vezes, pensamentos que você registrou lá atrás, mentalidade de escassez. Então, quando você pega algum dinheiro, fecha aqui, meu amor, minha unha grande. Inconscientemente, você botou na sua cabeça que você tem que gastar, você tem que suprir esse vazio que está dentro de você. Mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar vai começar a mudar. Nada contra a psicologia. Mas você sabe que a gente ainda não viveu o extraordinário, porque a gente mesmo fica sempre procurando desculpinhas para os nossos erros. A pastora estava muito bem, só com a promessa. Vinha a senhora. Mas é verdade. Eu estou lhe dando uma fórmula para se posicionar em Deus, para viver as promessas do Senhor. Tem alguém aqui, se você crer, você vai ser o instrumento que Deus vai usar para comprar esse templo. Olha como foi fraco isso. Olha como foi fraco isso. Mas aí você pode dizer, então eu tenho que trabalhar muito. Não. Você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu tenho que mudar agora a minha caminhada. Se eu caminhava de um jeito, agora eu vou caminhar de outro. E as demais coisas... Essas demais coisas é você ter dinheiro até para comprar aqui esse templo. Essas demais coisas é você ter, aleluia, um casamento abençoado. Essas demais coisas é você ver a sua saúde. Nós ficamos nos iludindo. Estou crente. Aí, as promessas, que Deus é tão bom, tão bom, tão bom.
usa profeta para dizer o que tem na tua vida. Mas aí nada acontece. Por quê? Porque você não se posiciona em Deus. Mas eu não estou pecando, pastora Débora. Eu estou fazendo tudo certinho, pastora Débora. E é isso aqui. E a mentalidade de escassez. E sentar e botar tudo para fora que prende. Não vou te iludir. A palavra de Deus é que você vai semear 100 por 1. Mas está dizendo, se posicione em Deus. Chega de viver as suas próprias vontades. Aí, versículo, cadê? Tirou Romanos 2. Pela renovação das vossas mentes. Para quê? Tem um para quê. Você vai mudar os seus pensamentos, vai começar a entender que o que Deus tem para você é bom, agradável e perfeito. Que Deus tem uma vontade na sua vida, e a vontade de Deus é sempre você viver o melhor. Deus quer que você faça viagens maravilhosas. Deus quer que você coma filé mignon. É o Pai. Deus quer que você tenha. Deus nunca quer te dar. Vou fechar. Para quem está gostando, diga amém. Diga, Deus nunca vai te dar aquilo que você precisa. Sabe por quê? Diga, por quê, pastora? Porque você é o representante dele na terra. Então Deus quer te dar para transbordar, para você ter, para dar a muitos. Só que Deus não quer seu dinheiro, Deus quer seu coração. Então, eu posicionado em Deus, olha para cá, eu posicionada em Deus, Deus vai começar a olhar para mim e dizer, agora está no lugar, porque ó, a bênção sem Deus vai virar maldição na tua vida. Tem gente aqui que se as promessas se cumprirem do jeito que você está, vai te levar para o inferno. O que Deus quer primeiro é o nosso coração, é nós por inteiro. Então, quando eu abro mão da minha vida, como eu abri, e eu disse com todas as palavras, eu abro, o que o Senhor quer de mim eu dou. Não tenho nada, eu só tenho a minha vida e o meu coração. E é teu. Eu quero viver para a tua vontade. Quem já fez essa oração aqui? E aí vem a luta. Porque palavra é fácil. Eita Jesus. Palavra é fácil, falar é fácil. Mas toda palavra que você libera, vai chegar a hora de você provar. Chegou a minha vez, vai chegar a sua, se você já fez essa oração. Então, quando eu estou posicionada em Deus, aí, querido, eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você vai viver o extraordinário de Deus. Porque você ter carro novo, isso ainda é extraordinário? Você ter uma casinha, é extraordinário? Meu filho, extraordinário é você olhar a situação, não tem jeito para isso, e você ver acontecer. O extraordinário é você receber uma sentença de câncer e dizer, eu vou fazer a minha parte, mas eu sei que o meu Deus é poderoso para arrancar milagrosamente e você ir fazer de novo o exame e dizer, acabou, sumiu, não existe mais. É o extraordinário. Aí vão os 12, olhou a terra, mas teve 2. Diga, teve 2. Que olhou a terra, não colocou os olhos no gigante, olhou a terra. Não carregou nenhum fruto, como eu falei aqui. Quem carregou foi os demais. Caleb e Josué não carregou nenhum frutos. Ou seja, a fé deles era tão grande. O que eu vi, o que eu já segurei, não cabe nas minhas mãos. Está aqui. Está aqui. Quando os 10 chegam lá, o relatório é, tem gigante, nós diante deles somos gafanhotos. Josué e Caleb rasgaram as vestes e disseram, não! A terra é boa! O nosso Deus falou, o seu Deus falou que você vai, que a vitória é sua. Deus falou, aleluia, que tem uma terra boa e é nossa. Diga comigo.
que entrou, pastora, só? Quem creu? Quem creu? Aleluia. Eles tomaram uma decisão. Eu não vou viver de amostras. Porque aquelas uvas, os cachos, serviu de amostra para todo mundo. Olha o que é que tem na terra. Sabe o que significa? Muitas vezes a gente vê tanto testemunhos de Deus mudou a história de pessoas. É amostra. Mas diga, eu não quero amostra para a minha vida. Eu quero, aleluia, chegar e viver a promessa. Porque Caleb e Josué não se conformaram com a amostra. Disse, Hebrom é meu. Levanta a mão e diga, Hebrom é meu. Eu vou tomar posse daquilo que Deus disse que é meu. Deus disse que vai mudar a tua história. Deus disse que você tem um ministério lindo. O Senhor disse que vai mudar o teu casamento. Vai mudar as suas finanças. Se posiciona. Fica de pé. Aleluia. Diga comigo, ainda esse ano vai haver multiplicação na minha vida. Porque eu vou me posicionar. O corpo está reunido, eu estou dentro. Eu vi de uma igreja que eram 10 cultos. Todos os dias tinha 3 cultos. Mais de 10, 12, 15 cultos por semana. Eu disse, Senhor, eu não vou para 15 cultos por semana. Porque tem 15 cultos que a igreja era grande naquela época. Mas eu vou determinar os dias. Então, 3 cultos eu nunca faltava. Era quarta, e olhe para cá. Quando eu entendi, eu disse, eu trabalho ainda, mas eu vou dar um dia, mais um dia do meio da semana, porque o domingo já era do Senhor, ao meu Deus. Porque domingo eu vou receber, mas a quarta eu vou dar. Aí a pastora Tânia sabia, toda quarta-feira. Primeiro era quarta. Começou quarta. E quarta, eu não ia estar na frente, eu só ia ajudar. Eu cheguei para a missionária e disse, olha, toda quarta-feira agora eu dei ao Senhor. Eu vou estar aqui lhe ajudando. Eu ia buscar pregador, eu trazia, ia levar para casa, eu pagava levitas do meu bolso, eu estava cooperando. Eu nunca fiquei só. Aí quando foi um dia o Senhor, aleluia, falou comigo, você vai mudar para sexta. Aí eu cheguei para o pastor, e aí? E isso me trouxe uma dor de cabeça terrível. Porque quem era de quarta começou a ter inveja, começou a se levantar. Aí meu pastor, fique nos dois. Eu digo, não posso, que eu ainda trabalho. Eu tenho que escolher um. E Deus falou comigo para eu ir para a sexta. E para a sexta eu acabei sendo a líder e fiquei lá 10 anos dirigindo. Mas o que eu estou falando? Eu me posicionei. Eu quero agora. Hoje, o culto aqui de quarta-feira, um bocado de líderes que tem aqui, mulheres, de homens, que até poderia estar aqui na linha de frente. Eu vou fazer algo aqui nessa quarta-feira, algo diferente, como eu fiz lá. A gente olha uma mulher posicionada e não acha. Tem muitas querendo ibope, que já saiu daqui até porque queria ibope. Queria se aparecer. Não entende que é um posicionamento em Deus, que é Deus que posiciona. E quando Deus posiciona, não importa que o homem não faça. Quando chega o tempo de Deus, Deus faz. Aí hoje a gente procura, meu Deus, a pastora Gil está com outra igreja lá, na Pituba, precisando se dedicar lá só. Mas procura uma mulher posicionada e não. Não acha. Porque não entenderam ainda o que é se posicionar em Deus. Não entende o que é uma mulher e um homem posicionado em Deus. Quem está posicionado não pensa na sua própria vida, pensa do próximo, pensa na obra de Deus. Quer produzir independente de qualquer coisa. Aleluia. Como é que vai viver? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém me escuta? Quem está posicionado em Deus já entendeu o que é ser discípulo. Discípulo não se governa. Discípulo, o coração dele está sempre queimando para ver a obra de Deus crescer. Quanto tempo tem que você não convida alguém para vir para a igreja?
Quanto tempo tem que você não vai na rua dizer Jesus te ama? Aqui, quarta-feira, poderia mulheres botar aí na frente uma mesa? Porque o lugar bom para evangelizar é aí na porta. É ponto de ônibus. Se posiciona. Decida, eu vou ganhar agora almas. Mas estou na minha casa. É quando eu não estou nem preocupado com a minha casa. A parte que eu tinha que fazer quando a minha casa eu já fiz. Estou descansada no Senhor. Aleluia. Meu foco agora é almas. A ordem de Jesus é façam discípulos. Enquanto você não entender isso, essa luta dentro da sua casa não vai parar. Para de ser religioso. Se posiciona em Deus. Chega de ser crente só oba-oba. Posicionamento. Chega de se iludir. Chega de só se apegar às promessas. Só as promessas existem, vai acontecer. Mas para a promessa acontecer, você tem que estar posicionado em Deus. José teve que ir para a cadeia, para a casa de Potifar, para depois chegar no palácio. Mas, ele está reinando, e eu já estou terminando. Ele está reinando já, dando ordem a todo mundo, mas a promessa ainda não tinha se cumprido. E os céus ali na expectativa, é agora. É agora. Quando é que a promessa se concretizou? Quando ele chega para os irmãos. Ele não aguenta, corre e vai chorar. E quando ele chora, ele bota para fora toda. Ele tira a máscara que ele vinha carregando. Porque tem hora que o cumprimento da promessa, porque a promessa de Deus não está só, queridos. Ele dá o melhor carro, a melhor casa. Você é instrumento da glória de Deus. Tem uma alma que depende do seu posicionamento. Tem vidas esperando você se posicionar. Aí ele volta e chega para os irmãos e diz, eu sou José. Os irmãos se desesperam, pronto, é agora que ele vai se vingar. Aí a palavra é liberada de quem está se posicionado, de quem está posicionado em Deus. Não foram vocês. Foi o Senhor que fez tudo isso para que hoje eu estivesse aqui. E naquela hora, a promessa de Deus se cumpre na vida de José. Qual era a promessa? José foi o instrumento para que o propósito de Deus se mantivesse em pé. Porque qual era o propósito do diabo? Destruir todo Israel com a fome. E você, levanta a mão, e já estou terminando. Você é instrumento de Deus para que a promessa de Deus não seja extinta na terra. É você que Deus quer usar para manter de pé a promessa dele. Tem gente dentro da tua casa que faz parte da promessa de Deus. Tem gente no seu trabalho que faz parte da promessa de Deus. Tem gente onde você mora que faz parte. Deus está dizendo, eu conto com você para a minha promessa continuar de pé. Dá uma salva de palmas para aquele que vive e rei. E eu termino dizendo, está na hora de mudar a rota. Quando a gente entra no Uber, quando a gente entra no carro para ir para um destino, a gente coloca o GPS. Quando você passa da rua, da entrada, o que é que ela faz? Mudança de rota. Está dizendo, você mudou o caminho. O caminho está errado. Então, hoje a palavra é muda a rota. Você está no caminho errado. Mas hoje, Deus trouxe essa palavra dizendo, está no momento de você se posicionar. Quando a gente não está posicionado, quando Deus libera uma palavra, você ora e diz, é impossível. Mas quando você está posicionado, a palavra é liberada e você não olha a circunstância, diz, eu vou viver o que Deus falou. Isso é viver por fé.
Então, o céu está aberto aqui nesta manhã. Eu quero profetizar que ainda este ano terá uma mudança radical na sua vida. Que é tempo de você viver o extraordinário de Deus. Aleluia. Feche os olhos que eu vou orar por você. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Senhor, sabemos, meu Senhor da glória, que a crise está aí fora. Mas nós decidimos nesta manhã não viver de acordo com a crise que está sendo estabelecida. Nós decidimos nos posicionar com os céus. E quando eu me posiciono, Pai, com os céus, meu coração se posiciona com a vontade de Deus. Eu me coloco aqui. E se você se coloca também, feche os seus olhos, bote a mão no coração e diga: Senhor, eu me posiciono nesta manhã e entendo, Senhor, que eu quero viver o que os céus têm para mim. E eu sei que eu vou viver a boa, a perfeita vontade do Pai. Toma, meu Pai, os teus filhos em tuas mãos. Que essa palavra possa estar produzindo, Senhor, aleluia, 100 por 1, como nós pregamos aqui nesta manhã. Senhor, que nós possamos viver o extraordinário do Senhor. E nesse íntere, Pai, eu oro por essa mãe também que perdeu seu filho hoje, está enterrando. Senhor, diz que sempre vinha aqui na igreja. Jussara, eu não conheço, Pai, mas, Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ah, Jesus, quando o Senhor, aleluia, morreu, Senhor, quando o Senhor foi morto ali, foi necessário para muitos nascerem, e por isso nós estamos aqui. Que essa perda desse filho possa produzir no coração dessa mãe que está sangrando uma fé, uma certeza, Senhor, que só o Senhor pode dar. Espírito Santo, que ela venha se posicionar, que ela seja abraçada agora pela tua graça e pelo teu poder. Pai, toma o teu povo em tuas mãos. Senhor, estaremos hoje à noite aqui, Pai, com o quinto elo, né? O quinto elo dessa campanha de paternidade, que nós possamos compreender, que comece hoje o destravar na vida de muitas pessoas, que muitas vezes moram até perto aqui da igreja, Senhor, sabe que a igreja está reunida, sabe que está no culto, mas prefere estar em casa na frente de uma televisão, Pai. Que o despertar venha, que o teu Espírito, Senhor, que trabalha dentro de nós, vá nos despertando a cada instante, porque estamos aqui fazendo uma aliança de nos posicionarmos com os céus, para que nós possamos viver um novo tempo, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas.